de mim, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Veja bem, alguns dos historiadores, alguns teólogos, vai nos dizer e nos alertar, ou ensinar a igreja, e vai nos falar que o fogo que João Batista está nos dizendo aqui, é o fogo para aqueles que não são salvos, é o fogo para aqueles que estão condenados. Mas nós não cremos desta forma, porque a Bíblia aqui é bem clara e categórica. Ela fala que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, não com o Espírito Santo ou com fogo. Haja visto que o fogo de Deus é o mesmo que vai abençoar, decidir quem é eleito, mas também é o mesmo que vai condenar aqueles que não são salvos. O fogo para aqueles, pastor Emerson, o fogo para aqueles que são cristãos, é um fogo libertador. O fogo para aqueles que temem a Deus, ele serve para purificar as tuas boas obras. 1 Coríntios, capítulo 3, e o versículo 15. Presbítero William, vem aqui um pouquinho, por favor. Leia para nós. 1 Coríntios, capítulo 3, leia do versículo 11. Você pode dar um glória a Deus? Acompanhe aí. 1 Coríntios, capítulo 3, e o versículo 11. Glória a Deus. 1 Coríntios. Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém, sobre este fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto. Amém? Veja bem que a obra de cada um será descoberta por meio do fogo. Ou seja, o fogo para os eleitos, o fogo, na verdade, é aquele que vai revelar quem são os eleitos e quem não são. Porque nós que já somos salvos, nós praticamos, todos nós, tá? Acho que não tem nenhum super, mega, hiper, blaster crente aqui não, né, pastor? Eu acho que todos nós praticamos os 6 tipos de obra. Pedras preciosas, prata e ouro, palha, feno e madeira. Todos nós praticamos elas. Mesmo você que é bonzinho, que vem no culto todo dia. Mesmo você que ora 10 horas por dia. Mesmo você que jejua 40 dias no mês. Tem gente que fala que jejua 40 dias no mês, pastor. Mesmo assim, todos nós praticamos as 6 obras. E o que fará a diferença das obras válidas e das obras não válidas? Das obras do Espírito e das obras feitas na carne? Das obras que nós precisamos andar nelas desde antes da fundação do mundo, conforme diz Paulo em Efésios, e das obras que nós trilhamos com o nosso próprio corpo. O que vai diferenciar é o fogo.
É por meio do fogo que essas obras serão manifestas. O Paulo que está escrevendo isso, e está dizendo, as obras boas, o que vai acontecer com elas? Elas permanecerão. Palha, feno e madeiro, no fogo, elas serão consumidas. É por isso que nós precisamos pedir todos os dias, Jesus, me queima com o teu fogo, queima a minha alma com o teu fogo. Eu sei que eu sou falho, sou pecador, mas me purifica através do teu fogo. Eu quero declarar sobre a tua vida, levante a sua mão em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar que você nunca mais será o mesmo, porque o fogo de Deus é o fogo que transforma, o fogo de Deus é o fogo que renova, o fogo de Deus é o fogo que liberta, o fogo de Deus é que queima toda a sua carnalidade, a minha também, e que faz permanecer as boas obras. Eu quero declarar que você vai sair daqui cheio do fogo de Deus, e este fogo de Deus vai incendiar o teu vizinho, este fogo de Deus vai incendiar a tua rua, este fogo de Deus vai incendiar o teu trabalho, este fogo de Deus vai incendiar onde você quer que esteja, esse fogo de Deus vai incendiar este município, esta cidade, esta região, porque o fogo de Deus nesta noite vai te tomar, e você vai ser como aquela mulher que estava à beira do tanque. Eu tive um encontro com o Mestre, eu tive um encontro com Jesus, Ele me batizou com fogo, e agora eu estou aqui declarando para a tua vida, receba fogo também, e houve conversão em toda aquela cidade. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo, que você será portador do fogo do céu, e por onde você passar, as pessoas servirão a Cristo por intermédio da sua vida. Você pode dar uma glória a Deus? Então o fogo, pastor Emerson, ele é o fogo que ele revela quem são os eleitos e quem não são. Em questão de eleição, não é porque eu estou com este microfone na mão ministrando em uma conferência que eu estou sendo literalmente aprovado por Deus. Não é porque eu subo no altar e canto que eu estou sendo literalmente aprovado por Deus. Existe uma coisa em mim e você que chama coração, e dentro dele existem as intenções do teu coração. E é isso que Deus sonda. E é isso que Deus vê. Qual é a intenção? O motivo pelo qual nós fazemos. Paulo diz que, ainda que se eu for um mártir, ainda que eu entregar a minha vida para ser queimada no fogo, sem o amor, sem ter a boa intenção de coração, de nada valeria. Eu fazer muitas coisas não significa que eu estou sendo aprovado, porque eu posso fazer muitas coisas por meio dos dons. E o pastor Emerson, eu sei que ele ensinou isso muito bem para vocês, os dons de Deus são irrevogáveis. Deus não volta atrás daquilo que Ele te deu. É um presente. É como a salvação. Ela é um presente para o homem, para a humanidade, para a terra. Deus não volta atrás. Agora o presbítero William vai ler Mateus capítulo 7, o versículo 22. Vai falar sobre pessoas que fizeram grandes coisas, grandes obras, mas pessoas que não estavam envolvidos com fogo. Mateus, o capítulo 7 e o versículo 22. Se você tem fôlego, dá um glória a Deus aí. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome? Amém? A pessoa profetizou no nome. Profeta. O que mais que a pessoa fez? Em teu nome nós expulsamos demônios?
E em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhe jurei abertamente: nunca vos conheci. Meu Deus. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, pensou, pastor? O camarada profetizou no nome dele. Expulsou o demônio no nome dele. Fez maravilhas no nome dele. Sabe o que é maravilhas? Ressuscitar morto. Botar a mão sobre o enfermo e falar: seja curado. E a pessoa é curada. Maravilhas são coisas desse tipo. Coisas que nós ficamos de queixo caído. Mas só que Jesus está falando: e a intenção do teu coração? Você fazer isso não quer dizer que você está sendo aprovado. O que traz a aprovação é fazer algo para Deus e com Deus, na direção de Deus. Essas pessoas que aqui estavam, ele falou: olha, profetizei em teu nome, fiz maravilhas em teu nome, expulsei demônios em teu nome. Jesus vai olhar para eles e vai falar: olha, apartai-vos de mim, vós que praticais aí. O que é iniquidade, em algum dos termos, é fazer algo para Deus, sem Deus. É você fazer algo, maravilhas acontecer aqui, e Deus não está no negócio. É você pregar, muita gente se converter, muita gente aceitar a vida de Jesus, e Deus não está no negócio. Nós precisamos estar cheios de Deus, fazer algo para Deus e com Deus. Nós precisamos estar envolvidos com fogo, para que a intenção do teu coração, enganoso como ele é, ele não seja levado adiante. Porque quando alguém está com o coração enganoso, quando muitas das vezes nós pregamos a palavra e o nosso coração quer se envaidecer, aí o fogo de Deus arde dentro de nós. E ele aponta para Cristo dizendo: é tudo para ele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. Não há nada de mim que eu possa fazer sem ele, presbítero Gerson. Nós precisamos orar por batismo com fogo todos os dias. Ora, o povo de Deus, nos momentos de dificuldade, nos momentos em que eles estavam presos, eles sempre foram envolvidos com fogo. E o fogo servia para a libertação deles. Em Êxodo, como o pastor leu aqui, o que apareceu? Uma sarça que queimava e não se consumia. Aquilo chamou a atenção de Moisés e falou: olha, o meu povo está preso, mas eu estou aqui em semelhança de fogo para dizer para você: vai até o meu povo, eu te levanto como um libertador do meu povo, você será responsável e líder do meu povo. Por meio do fogo, Deus se manifestou a Moisés, e Moisés foi um grande libertador. A Bíblia nos fala que havia nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. O povo de Deus era acostumado a se envolver com fogo. Acabe, quando entregou o reino para Jezabel, quando os profetas foram assassinados, quando começaram a profanar o nome do Senhor, os profetas de Baal e de Azer tomaram conta. Quando o reino estava entregue e o povo estava cativo nas mãos de Jezabel, o que Elias faz?
Deus pede a Elias, sobe até o Monte Carmelo, convoca todo mundo. Elias fala, convoca todo mundo, todos os profetas de Baal e de Azé. Convoca todo o povo e lá nós iremos saber realmente quem é Deus. Aquele que fazer o fogo cair do céu, este então é Deus. A Bíblia vai falar que oraram até o meio-dia. Se cansaram, se mutilaram, chamaram o Deus deles, mas nada de fogo. Elias mandou tirar todos eles, cortou o bezerro, reparou o altar, abriu uma vala em volta, derramou água e uma oração de 57 palavras. Ele falava, olha, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus de Israel e que eu sou o teu servo. Elias sabia quem ele era. E que conforme as minhas palavras, não. Conforme as tuas palavras, fiz todas estas coisas. Elias não andava pelo rumo, não. Elias não fazia o teu querer próprio, não. Elias andava segundo a palavra de Deus. Ele falou, olha, que conforme as tuas palavras fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. A oração dele foi isso. E o que aconteceu? Então caiu o fogo do céu e consumiu o holocausto, e o que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O Deus que respondeu com fogo Elias é o mesmo Deus que está aqui, pastoremos. O Deus que respondeu com fogo Elias é o mesmo Deus que livrou aqueles jovens da fornalha de fogo que não se consumiam, que entraram em 3, mas passaram a ser 4. Aqueles jovens saíram intactos de lá, porque Deus é o próprio fogo abrasador. É aquele que João escreve em Apocalipse dizendo, os seus olhos são como chama de fogo. Esse mesmo Deus está aqui nesta noite e Ele quer mudar a tua história. Levante a sua mão em nome de Jesus Cristo. Você será levantado como uma grande profetisa, como um profeta aqui nesta cidade, nesta nação, porque o Senhor vai te encher de fogo. O Senhor, aquele que é como um fogo abrasador, vai te encher de fogo aqui nesta noite, e você vai sair daqui transformado, preparado para libertar alguém. Libertos para libertar alguém. E esse Deus, a qual respondeu com fogo, esse Deus no qual Ele mandava uma coluna de fogo também para o povo do Egito, esse Deus, para esse povo que saiu do Egito, melhor dizendo, que estava no deserto, esse Deus a qual se manifestou através de uma sarça em Êxodo para Moisés, por meio do fogo, esse Deus agora se fez carne. Paulo diz, Filipenses capítulo 2, verso 5, ele vai falar, olha, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, mas ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou e assumiu a sua forma de servo e tornou-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou e tornou-se obediente até a morte, morte esta de cruz. O próprio Deus despiu-se da sua glória. Aquele que respondia com fogo na velha aliança, no velho pacto, no velho testamento, agora ele despiu da sua glória. João capítulo 3, o versículo 16, vai falar que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele veio à terra. E agora João está procurando um homem pelo qual ele foi preparado para preparar o caminho.
E aí ele está ministrando. E agora, este homem encontra ele. E ele fala, olha, vem um após mim. Texto qual nós lemos. Aquele que era antes de mim, eu vos batizo com água para o arrependimento. Só que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus é batizado em Mateus 3. Mateus 4, ele vai para o deserto para ser tentado pelo diabo. E logo em seguida ele começa a caminhada como mestre. Ele escolhe os discípulos. Jesus tinha muitos discípulos. Mais notáveis são 12. Mas ele tinha mais de 70 discípulos. Ele escolhe os discípulos que ali estão. E agora ele vai discipular os discípulos. Agora ele vai ensinar para os discípulos. Mateus 6, ele ensina os discípulos a orar. Mateus 7,7, ele ensina os discípulos também a pedir. E ele ensina os discípulos uma vivência cristã. Como se viver uma vida embasada na palavra de Deus. A Bíblia nos fala que ele se cumpriu tudo que fora dito através dele, para ele, direcionado à figura de Cristo. E aí, no último dia, onde ele está orando no Getsemane, Marcos capítulo 14, versículo 32, a Bíblia fala que foram ao lugar chamado Getsemane, ele levou os discípulos com ele, e assentado disse Jesus aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E dizia assim, a minha alma está profundamente triste a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível fosse, aquela hora lhe fosse poupado. E ele dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, passe de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Quem é batizado com fogo pensa diferente. Quem é batizado com fogo, ele tem atitudes diferentes. Jesus disse para os seus discípulos em Mateus 16 e 24, falou, olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Ou seja, não faça mais as tuas vontades, não faça mais segundo o teu querer, não faça mais segundo aquilo que você acha, mas negue-se a si mesmo e faça a vontade de Deus. Nós vamos ver Paulo dizendo, olha, eu já estou crucificado com Cristo e agora já não vivo mais as minhas vontades, mas o próprio Cristo que vive e reina em mim. Paulo está dizendo, eu já não faço mais as minhas vontades, eu já não ando segundo os caminhos que eu quero andar, eu já não falo mais aquilo que eu quero falar, eu já não vou mais aonde eu quero ir, pastor Emos, mas eu vivo uma vida entregue a Cristo, eu vivo uma vida em obediência à palavra dele. Isso é ser batizado com fogo, irmão. Isso é ser um cristão que tenha as características de alguém que é forjado no fogo. Jesus, quando ele levanta daquele Getsemane, logo ele se entrega. E agora, a atitude de alguém que não tem fogo dentro de si. A atitude de alguém que sabe muito, mas não viveu nada. A atitude de alguém que conhece aquilo que Cristo ensinou, mas nunca vivenciou aquilo. A atitude de alguém que nunca provou do fogo de Deus. Muitas das vezes, nós achamos que sabemos muita coisa, mas deixamos de viver essa muita coisa que sabemos. Eu já vi muitas pessoas que sabem muito, ou que sabiam muito, sabem ainda, mas se desviaram.
mas deixaram de ser cheio do fogo, mas deixaram a soberba do seu coração se envaidecer, deixaram a soberba entrar dentro de si, e aquele que sabia muito não viveu nada. Pedro era alguém que tinha característica de alguém que não era batizado com fogo. Pedro sabia muito, Jesus o ensinou 3 anos e meio, mas não tinha vivido nada. Ele toma uma atitude, ele corta a orelha do servo do sumo sacerdote Malcolm. E aí Jesus fala para ele: olha, Pedro, quem com ferro fere, com ferro também será ferido. Jesus, vendo a atitude daquela, ele falou: a minha igreja, o presidente da igreja está fazendo isso. Imagina, rapaz. Eles precisam ser cheios do Espírito Santo e ser cheios do fogo. Guarde bem Pedro aí. E aí, Jesus se entrega, ele morre se entregando, porque ninguém tinha poder de matá-lo. Ele morre se entregando, aparece aos seus discípulos e fala: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. E os discípulos de Jesus vão até Jerusalém no dia de Pentecostes, na festa de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, Atos 2. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Não era um vento, como de um vento veemente e impetuoso. E encheu toda a casa onde eles estavam, assim como você está aí, onde eles estavam assentados. E aí, as pessoas que estavam assentadas começaram a ter visões. Eu quero declarar sobre a tua vida, você que está aí assentado, Deus vai começar a te dar visões. E essas visões não serão coisas naturais, não. Deus vai começar a te dar visões sobrenaturais. Deus vai abrir os teus olhos. Você vai começar a ver coisas sobrenaturais, meu irmão. Eu declaro sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo, que a partir de hoje você nunca mais será a mesma pessoa. Eu quero declarar que você sairá daquela porta para fora transformado, porque Deus vai abrir os teus olhos. Deus vai te dar visão e você enxergará coisas sobrenaturais. Você crê? E de repente foram vistas por eles, que estavam assentados, línguas como que de fogo, nos quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. E a Bíblia fala que eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concediam que eles falassem. Agora eles começam a falar a língua não de Roma, eles começam a falar a língua não somente daquele idioma que eles sabiam do hebraico, mas eles começam a falar a língua do céu, a língua do reino. Eles começam a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concediu que falasse. Pedro abre a porta do cenáculo, começa a pregar. Sabe o resultado de quem é cheio do fogo de Deus? 3.000 almas se convertem naquele momento. Descem as águas. A igreja primitiva começa a crescer. Lembra de Pedro, aquele que feria? Lembra de Pedro, aquele que tinha característica de alguém valente, de alguém que machucava as pessoas? Agora a Bíblia vai dizer que depois do Pentecoste, depois do fogo do alto, por onde Pedro passava, ele não colocava nem a mão,
A sombra dele curava. A sombra dele levantava enfermo. A sombra dele curava a enfermidade. A sombra dele fazia o cego enxergar. A sombra dele fazia o paralítico andar. Houve uma transformação na vida de Pedro. Aquele que feria agora passou a ser um instrumento de cura. Sabe por quê? Porque o fogo transforma, porque o fogo renova, porque o fogo ativa o ministério, porque o fogo liberta, porque o fogo ele faz a pessoa se tornar alguém diferente, irmão. E eu quero declarar sobre a tua vida nesta noite que o fogo de Deus vai te tomar, vai me tomar, e nós seremos alguém diferente. Não há ninguém tão perfeito que não possa melhorar. Eu quero declarar que você que orava vai orar ainda mais. Você que jejuava, vai jejuar ainda mais. Eu quero declarar que você vai ganhar muita alma para Jesus. Você vai ganhar muita gente para Cristo, porque nesta noite você vai ser tocado pelo Espírito Santo e vai ser cheio do fogo de Deus. Você vai ser tocado pela presença dele e vai ser cheio do fogo de Deus. Eu venho aqui para declarar que o teu ministério que está travado será destravado, porque o fogo de Deus vai te tocar. Eu quero declarar que o teu ministério que estava parado, travado, nesta noite, neste momento, ele está começando a dar os seus primeiros passos. E te digo mais, vai acontecer grandes coisas através da tua vida. E te digo mais, ainda que se levante contra ti, você vai continuar com sua visão ao alto, assim como fizeram com Estevão. Apedrejaram Estevão, falaram que eles estavam caluniando, mas ele está dizendo: eu estou vendo os céus abertos. Estão me tacando pedra aqui na terra, mas eu estou vendo os céus abertos. Eu quero declarar, meu irmão, quando você padecer perseguição, fique tranquilo, maior é aquele que está contigo, maior é aquele que é o fogo abrasador, maior é aquele que está em nós do que o que está lá fora, meu irmão. Você irá permanecer inabalável. Alguém que tem a característica forjada no fogo é diferente. Ele sabe, pastor Emerson, que nesta vida aqui, essa que nós estamos agora, estamos apenas passando. Ele sabe que existe um reino que há de vir. Por isso, a renúncia todos os dias. O que você acha dos irmãos lá na Nigéria, padecendo perseguição, sendo enterrados vivos e não negando a Cristo? Característica de alguém que é forjado no fogo. O que você acha de João, um apóstolo, sendo indagado por Domiciano e falando: olha, nós vamos jogar você num tacho de azeite fervendo, cara, nega esse Jesus. Eu imagino João olhando e falou: olha, de fogo eu entendo muito bem. Eu conheci alguém lá quando João estava pregando, e João falou: olha, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Sabe do seguinte, Domiciano, pode me jogar num tacho de azeite fervendo, porque de fogo eu já conheço muito bem. Os discípulos entregaram a sua vida por causa da palavra da verdade. Renunciaram às tuas emoções, às tuas vontades, às vontades da alma, para viver aquilo que Deus tinha para eles. E detalhe pequeno, não somente para eles, porque você vive aquilo que Deus tem para você, mas muitas das vezes você vai se encontrar vivendo para outras pessoas. Muitas das vezes você vai se pegar
louvando o presbítero William para outras pessoas. Muitas das vezes, pastor Emerson, a Priscila vai te pegar se doando para outras pessoas. Isso é entender o propósito de Deus na terra. Isso é ser batizado com fogo, não tem nada a ver comigo, mas tem a ver com Ele. João era cheio de fogo, entendeu isso? Olha, Domiciano, não tem nada a ver comigo. O reino que eu quero não é este que você está governando. As coisas que eu acredito não é aquilo que você acredita. Tem tudo a ver com Ele, Domiciano. Não tem nada a ver comigo. Me joga num tacho de azeite fervendo, porque eu não negarei a Ele. E jogaram Ele num tacho de azeite fervendo. E João morreu? Não. Domiciano joga ele na ilha de Patmos. E agora começa Apocalipse. João se prostra. E agora, João ouve uma voz. Ele fala, eu olhei para ver quem falava comigo. E lá estava ele. Só que agora seus cabelos são brancos como a neve. Os olhos são como chamas de fogo que arde. O fogo abrasador que purifica. A sua roupa é como um linho branco que não há na terra. Há um cinto que traça o seu peito e a tua voz era como uma voz de muitas águas. E ele disse, João, sobe para cá. E tudo que você ver, escreve no livro. Sabe o que eu quero dizer para ti? Quando você viver um propósito de Deus aqui nesta terra, quando você renunciar às tuas vontades, às tuas emoções, aos teus pensamentos, quando você declarar como Paulo, estou crucificado com Cristo e agora não vivo mais eu, Deus vai revelar coisas a você. E detalhe, que Ele nunca revelou a ninguém. Coisas que homem não ouviu, ouvido não ouviu, nem sequer subiu ao coração do homem. É aquilo que Deus tem para aqueles que temem, para aqueles que o amam, para aqueles que se dobram, que se prostram perante a Ele, para aqueles que não fazem as suas próprias vontades, mas que andam sim segundo o propósito que Deus tem nesta terra. Se coloque de pé em nome de Jesus. Que hora é? Que hora é, pastor? 9 horas. Cedo ainda. Presbítero William, vamos louvar. E eu quero que você memorize aí. Eu quero que você olhe para dentro de si. Olha o que Paulo fala. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Como eu estou? Como você está? O que eu tenho feito? O que você tem feito? Qual é a intenção do teu coração? O motivo pelo qual você está aqui nesta noite? Ele está aqui para te purificar do pecado. Ele está aqui nesta noite, aquele que tem os olhos como chama de fogo,
para te fazer alguém melhor. Ele está aqui para mudar a tua história, a tua